Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Pod Palco, o podcast do palestrante brasileiro. E hoje nós temos aqui, diretamente de Portugal, uma pessoa, um convidado especial que veio trazer uma experiência diferenciada aqui pro nossos sabores do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, seu Manuel. Olá, Bruno, que prazer imenso estar aqui, né? E para você que está conosco aí, seja bem-vindo, aproveite, acomode-se num lugar confortável, porque agora a sua experiência será uma inenarrável e uma coisa assim de primor, delícia. E eu gosto muito de estar aqui, foi uma viagem longa, mas eu vim porque na verdade sou da Ilha da Madeira, né? Lá nós somos pau para toda a obra, né? E eu estou aqui esse trabalho já há muito tempo, que a Paulo Palestrante também acaba me mostrando para as pessoas, que é o Boteco da Alegria, né? O Boteco da Alegria que a gente faz com muito prazer, né? Porque nós somos pau para toda obra. E eu estou muito feliz porque o convidado de hoje, né, é uma pessoa que, assim, como está dizendo nos bastidores, né, me deixou com muita... inspira em nós a vontade de fazer experiências diferentes na vida. Então, prepare-se porque hoje a experiência vai ser muito boa. E por falar em pau para toda obra, né? Eu não falei o nome completo, mas, né? O seu nome completo é Manuel Maria Botelho. Botelho. Botelho Pinto. Então, Manuel Maria Botelho Pinto. Mas quando estou aqui na televisão, o Pinto eu deixo de fora, ficamos só no Botelho, né? Então... O problema é que hoje botar pra fora tá ruim também, então, é melhor deixar de lado, então, porque botar pra dentro não vai dar certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vemos que o nosso papo aqui vai ser muito bom, muito legal, com muitas experiências, trazendo experiências diretamente de Portugal. E para falar sobre esse tema maravilhoso que é ter experiências, de criar experiências diferentes, temos ele que é especialista nisso, né? Nesse tema. Que inclusive é o criador do termo experiencialize. Já está na cadeira da Academia de Letras, já tem um lugar guardado para esse nosso convidado. Já tem um lugarzinho guardado. E agora de Manuel para Manuel. Seja muito bem-vindo, Manuel. Muito Carlos obrigado, de Carvalho. Bruno, Manuel. Eu acho que é a primeira vez, é inédito isso hoje, primeiro podcast com dois Manuéis. Dois Manuel. É verdade. A gente teve aqui, é verdade, né? A gente teve várias vezes algo dois único Brunos. hoje. Nós vamos lançar uma coisa, Manuel, o Manual dos Manuéis. É isso aí. É isso aí, Manuel dos Manuéis. Será que sai hoje? Eu tenho certeza. Vamos experiencializar isto. O Manuel da Experiência, a gente pode trazer o Manuel da Experiência. É verdade. É isso aí. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, eu já tenho acompanhado, né, o Pod Palco já há alguns meses, né? Enfim, eu já até comentei com o Bruno que é programação obrigatória pós-almoço de domingo, né? Então, tenho acompanhado aí, estava aguardando, né? O privilégio de vir aqui, né? Então, a gente estava um prazer. esperando a hora certa para poder trazer, que agora a gente vai trazer grandes nomes aqui no nosso podcast, começar a trazer também os nossos palestrantes exclusivos, que Manuel faz parte desse grupo de palestrantes, que são os palestrantes exclusivos da Apollo. Então, realmente é um prazer poder trazê-lo para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema impressionante, que tem um livro também, né? Que é o seu livro que você criou. É o Experiencialize, que é um termo que você criou. Como que funciona isso? Você criou o termo? Você já existia ou não? Não existia, a gente criou o termo em cima de experiencializar, é o ato ou o efeito de criar uma experiência única para alguém. De criar uma experiência memorável para alguém. Então, quando você experiencializa, você está, de certa forma, encantando alguém. Né? Você está provocando uma boa experiência para essa pessoa. Né? E experiencializar dentro do ambiente corporativo, a gente usa para transformar produtos e serviços em experiências. Hoje, a gente percebe que os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos, mais similares, tá tudo muito nivelado por cima, e o que define muitas vezes o cliente escolher entre A e B é a experiência que aquela marca promove para o seu cliente, né? No final do dia é isso. E então a gente usa o nosso método para diferenciar marcas dos seus concorrentes, empresas, né? Diferenciar seus produtos, agregar valor a produtos e serviços. Então, basicamente é isso, né, que a gente faz. Porque hoje, querendo ou não, facilitou-se no mercado a gente encontrar vários tipos de produtos. Então, Coca-Cola.
é única, porque ela tem o sabor dela, mas refrigerante de cola tem um monte. E aí a gente teria que diferenciar de alguma forma. E aí a experiência traz essa diferenciação dentro de produtos. Exatamente. E isso no varejo, em serviços, hoje acaba sendo decisivo, né? Tem uma pesquisa recente que a Track acabou de publicar, que 81% dos consumidores optam por uma marca ou outra basicamente por conta da sua experiência, da experiência que aquela marca promove para ele, né? Consumidor, cliente. Então, 81%. Eu pergunto, né, para os empresários, você quer ficar dentro dos 81 ou dos 19, né? E os outros 19, o que é decisivo para eles? Preço. Então, assim, daí, né, é melhor você promover uma boa experiência do que ter que abaixar seu preço. Mas para serviço também serve isso? Muito, muito, muito. Né? Porque serviço é experiência pura. É verdade. Né? Então, por exemplo, um salão de beleza, uma clínica, qualquer tipo de clínica médica ou estética, um podcast, uma academia, um podcast. Né? É uma experiência. O que a gente está vivendo aqui, aliás, a vida é uma grande experiência. Né? E daí quando você leva, né, de uma maneira até recortada e muitas vezes intencional para dentro da jornada do cliente, né, da jornada de compra do cliente ou a jornada de consumo do cliente, bingo, né? Você tem aí um diferencial competitivo e a gente pode citar aqui N empresas, N marcas que hoje basicamente podem ter um posicionamento mais premium ou um posicionamento mais de maior valor, né? Podem cobrar mais pelos seus produtos ou serviços porque o cliente percebe valor na experiência que ele tem. E o Pó de Palco, como que foi a sua experiência de chegar aqui nesse local? A gente consegue melhorar isso aqui? Dá uma dica pra gente. Eu gostei bastante, né? O local é ótimo, fácil de chegar. A gente tem um estacionamento exclusivo. Entra, então mesmo num dia de chuva você não toma chuva e tal. Você tem uma recepção muito calorosa aqui das meninas, tudo. Pessoal muito simpático, educado. Com um cafezinho. Estrutura, um cafezinho. Na hora, já recebe qualidade. Um cafezinho. O Manuel fez um pãozinho pra gente. Fizemos um pãozinho. Que maravilha, hein? Maravilha. Essa parte ele não estava sabendo. Nem ele. Nem eu. Mas esse é o poder da experiencialização. Mas tem uma diferença, né, Manuel? Porque quando é tão interessante falar de Manuel para Manuel, porque parece que eu estou falando com o espelho da minha alma gêmea. Né? Mas uma coisa que eu acho que é a diferença. Você disse uma coisa com muita propriedade. Todo e qualquer uma prestação de serviço ou um ambiente, você vive uma experiência. Mas é diferente de experiencializar. Porque tu disse que experiencializar é tu promover uma experiência, só que assim, com toda uma preparação. Né? Porque viver a vida é experiência. Ok, eu entrei no lugar, estou vivendo a minha experiência, mas viver uma experiencialização é diferente. Porque você faz uma estratégia, um planejamento para que aquilo seja realmente impactante. E é totalmente sensorial, não é? É sensorial, emocional, é fantástico. Eu acho que o Xará é inteligente, né? O Xará, poxa, o pessoal fica brincando aqui no Brasil que português é burro, né? Mas olha só. Que pergunta inteligente. Nós somos. A questão é que eu já vou até. Tu que está a sempre fazer as brincadeiras de português são burros. Não, nós somos lógicos, objetivos e sensíveis. Exatamente. É isso. Exatamente. Nós somos lógicos. Aliás, isso daí dá uma bela de uma. Não, porque muitas vezes os portugueses são literais, né? Sim, somos literais. Então, por exemplo, eu até tenho uma história lá em Portugal. Uma vez eu perguntei, você tem horas? Ele respondeu, tenho. E saiu andando. Eu que fiz a pergunta errada. Não, né? Mas tem lá no boteco. O pessoal veio do Brasil mesmo, um grupo muito simpático, do teatro, vieram lá comer. Daí a menina estava ali, os pratos já estavam colocados, demos o menu, e ela perguntou, o senhor só tem esses pratos? Eu falei, não, temos também outros de cerâmica, de outra cor. Ela não me perguntou da comida, ela me perguntou dos pratos. Ora, pois. Exatamente. A gente que precisa evoluir, né? A gente precisa muito em saber fazer pergunta. Mas eu acho que o Manuel tocou num ponto fundamental, né? Sim. Que é por isso que a gente tem um método. A gente criou um método para você criar uma experiência de forma intencional. Então, qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual a dor do meu cliente? Como eu posso sanar essa dor? O cliente ele se incomoda em ter que aguardar.
cliente, muitas vezes, ele, em alguns locais, ele é obrigado, para ele poder consumir um produto ou um serviço, ele é obrigado a entrar em 2 ou 3 filas. E às vezes, muitas vezes, a empresa nem percebe isso. Sim. Né? E então, desenhar de maneira intencional uma experiência que crie valor. Isso é o que a gente faz através do método Experiencialize, que são 7 passos. Né? As pessoas, muitas vezes, elas não percebem isso e muitas vezes elas estão perdendo tempo tentando arrumar a questão da fila, ao invés de pensar na experiência que a pessoa vai ter na fila, porque a fila é obrigatória. E o ponto de partida é olhar sempre para o seu cliente. Quem é o meu cliente? Hoje até eu estava numa consultoria agora com um cliente e a gente fez esse exercício. Quem é o cliente ideal para você? Né? Quais são as dores desse cliente? Quais são os desejos dele? O que ele valoriza? O que ele não valoriza? Então, o primeiro olhar, o ponto de partida de qualquer experiência, estou falando no âmbito empresarial, corporativo, tal, dos negócios, é olhar para o cliente, é entender quem é esse cliente. O que esse cliente valoriza? Numa escala de valores, ele prefere gastar mais tempo e pagar menos, ou ele prefere de repente ser mais conveniente, ele gastar o mínimo de tempo e ele até está disposto a pagar mais por isso. Né? O que pesa mais para ele? Então é entender, para a gente poder daí, porque não existe uma receita de bolo, né, ou de pão, um pão português. Não existe uma receita, né, única para todos os negócios. Depende da sua proposta de valor, depende do seu cliente. Né? Então, e daí a gente tem que entender o cliente, se colocar no lugar dele, né? E muitas vezes eu acompanho o cliente. Eu acompanho o cliente do meu cliente na jornada dele. Como que ele faz para ir até o ponto físico, né, o ponto de venda do meu cliente? Ele tem facilidade para chegar? Ele tem facilidade para parar o carro? Né? Como, por exemplo, a gente pegar um exemplo assim, clássico que milhões de brasileiros enfrentam todos os dias. Né? E tem enfrentado cada vez menos porque a gente está cada vez indo menos às agências bancárias. Né? Mas o banco no Brasil é uma experiência, na minha visão, absolutamente inóspita. Terrível. Né? Você tem dificuldade às vezes quando tem estacionamento do lado para parar o carro, daí quando você se depara ali na entrada da agência, tem uma porta giratória, que eu chamo de porta vexatória, porque é uma porta que, num determinado momento, você se encontra atravancando quem sai e quem entra. Né? Normalmente você tira, né, a chave, tira a carteira, o celular, deposita numa caixinha de acrílico, volta, trava de novo. Né? Nossa, esqueci o cinto. Então você tem que se despir para poder sair. Quando eu percebi, tinha 2 pessoas atrás de mim, ansiosas para entrar, e 3 para sair. Ou seja, eu estava incomodando. Então, a experiência do consumidor começa numa agência bancária incomodando outras pessoas. Daí você sai, conseguiu entrar. Daí você se depara com um totem de autoatendimento, né? Onde você tem que muitas vezes identificar o que você vai fazer lá. Com 4 ou 5 opções. Com 4 ou 5 opções. E muitas vezes, a minha última experiência, eu cliquei ali e falei, deve ser atendimento gerencial. Ok, apertei ali, a partir daquele momento eu era o X222. Né? E o banco, né, que eu sou... Né, eu não vou falar o nome aqui, mas começa com I e termina com U. E eu sou correntista há 29 anos e ele saberia, na hora da porta vexatória, ele podia fazer um scan da minha face e saber que o Manuel está entrando naquela agência e me dar boas-vindas e me direcionar. Quem vai poder me atender? Fulano de tal te espera na mesa tal. Né? E já direcionar a minha, porque eles têm dinheiro. E existe tecnologia hoje para isso. Fazer isso, com certeza. Mas não fazem. Daí eu peguei, né, e daí eu era um número, a partir daquele momento, me senti um número, porque eu fiquei sentado esperando 11 minutos. Alguém de experiência do cliente, a gente cronometra tudo, né? 11 minutos aguardando para ser atendido. Daí quando chegou a minha vez, ele, pois não. Eu falei, eu vim aqui resolver, eu preciso assinar um documento da minha empresa e tal. Poxa vida, não é aqui. É lá em cima. Nossa. Aqui é pessoa física. Você tem que ir na jurídica. Eu ia falar que ele ficou pouco tempo, 11 minutos. 11 minutos foi pouco tempo. Foi pouco tempo, mas
Tava meio vazio, foi pro né? lugar errado, daí aí aumenta, né? Daí quer dizer, ao invés dele fazer uma gentileza, tal, não, eu De te já te acompanho até encaminhar. lá, tal. Não, Não. eu voltei lá, No tive que totem. pegar outra no totem, peguei uma outra senha para subir e aguardar mais 7 minutos. E aquela sensação horrível de que você está perdendo vida, né? Porque eu acho assim, o respeito ao tempo, né? Eu cresci ouvindo uma máxima de que tempo é dinheiro. Mas ao longo da vida eu descobri que tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é vida. Vida. Né? E isto quando mesmo. eu faço o meu cliente esperar mais ou perder tempo, eu estou fazendo ele perder vida. E os clientes, né, principalmente mais exigentes e de maior valor, hoje já perceberam isso. Então eles pagam para perder menos tempo. Sim. E as empresas que entendem esse código, esse novo código do cliente, né, que não tem nada a ver com o código do consumidor, mas esse novo jeito de raciocinar do cliente, de se expressar, de tomar decisões, ele naturalmente, né, essa empresa que entende isso, naturalmente leva vantagem nos dias de hoje. Mas a parte da experiência, ela diz só respeito a essa questão do tempo, da velocidade de atendimento, forma de atendimento do cliente, ou tem outros fatores que podem também ser criados para poder gerar novas experiências, como fatores sensoriais, talvez? Sim. Existem outras coisas? Existem muitas outras coisas, mas assim, ótima pergunta. Basicamente, onde que a gente começa um trabalho de criar uma experiência? Tem 4 elementos hoje que estão em escassez no mercado. Né? Na verdade, na vida. Tem 4 elementos. O primeiro deles é, num mundo cada vez mais digital e tecnológico, a escassez de afeto. As pessoas estão cada vez mais carentes. Eu acho que está lendo a minha mente, que eu ia falar o afeto mesmo. O afeto. Falta este olho no olho. Né? Então, assim, quando você desenha uma experiência onde há afeto de forma genuína, não uma coisa robótica, mecanizada e tal, mas de forma genuína, né, você já sai na frente, você cria. Você pode ir num mesmo lugar, com o mesmo preço, tá? Você vai perder o mesmo tempo, só que num lugar as pessoas te recebem com um sorriso, né? Te chamando pelo nome, de uma maneira afetuosa, perguntando como é que você está. E no outro lugar, uma coisa super fria. Naturalmente você vai querer voltar no lugar que te entregou afeto. Até mesmo se o outro for mais rápido, mas ele é mais rápido, mas ele é frio. Eu prefiro o outro que vai me dar mais atenção, por mais que eu fique ali Perfeito. 11 minutos. Então, ó, esse é um primeiro elemento, entregar afeto. O segundo elemento, entregar respeito ao tempo do cliente. Daí quando você entrega essas duas coisas juntas? Daí você pode cobrar mais que o cliente fica com você. Daí tem um terceiro elemento, que é a gente está extremamente carente do ponto de vista também de atenção. Afeto é uma coisa, atenção é outra. Né? Eu posso ser super afetuoso, né, com você, te receber e tal, mas na hora quando você precisa que eu ouça alguma coisa, eu não te ouço com a devida atenção. E quando eu não ouço com a devida atenção, eu naturalmente não consigo te entregar o melhor, né? Entregar a solução que você precisa. Então uma coisa não está necessariamente, né, são independentes. Então a questão da atenção verdadeira, né, de saber escutar o cliente, né, de chamar pelo nome, de gravar algumas pequenas informações que o cliente te entregou ali e você usá-las para personalizar, para customizar o atendimento. E finalmente a questão da segurança. Né? A gente vive no mundo, um mundo cada vez mais hostil, Sim. um mundo cada vez mais cheio de ameaças, né? E no nosso Brasil, infelizmente, não é diferente. A gente tem medo de tudo. O brasileiro é um ser medroso. A gente tem medo. Desde do golpe do Pix até o celular, que você não consegue andar no celular nas nossas grandes cidades, da violência urbana, enfim, de N coisas. A gente tem medo, né, do governo, medo disso, medo daquilo, enfim. E a gente, qualquer empresa, ela precisa transmitir segurança. Né? E é aquela segurança psicológica, segurança de que você vai, de fato, entregar aquilo que você prometeu, que você, né, foi contratado para fazer. Então você tem que
criar uma série de elementos durante a jornada que transmitam essa segurança. Então, quando você faz, né, algo muito parecido com outra empresa, mas você entrega mais afeto, né, entrega mais atenção ao cliente, mais respeito ao tempo, e tudo isso embalado com segurança, você pode cobrar, em alguns casos, até 100% mais que o cliente continua com você. Porque o cliente percebe valor nessas coisas, né? Então, e daí, lógico, e daí vai para os 7 passos do nosso método, que a gente tem um passo específico que é trabalhar o alinhamento e ativação dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, né? Um outro passo nosso é você contar uma boa história, você usar o storytelling, né, em vários pontos de contato. Daí você vai criando valores, né, e o cliente começa a te perceber como único. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa aqui no Brasil, que é um case, uma empresa muito querida nossa, um cliente, que é a Dengo Chocolates. Né? O mercado hoje de varejo de chocolates no Brasil é altamente concorrido, altamente concorrido. Tem empresas que atendem aos mais diversos segmentos, com valores diferentes, né? E tem empresas de muita qualidade. E a Dengo veio com uma proposta de valor única, diferenciada, e ela conta uma história. Os vendedores, os atendentes da Dengo são apaixonados pela marca, pelo chocolate, pelo propósito da marca. Né? Então, quando você vai construindo isso, a loja é um banho, né, de sinestésico, né, de você. Eu ia falar, tu já foste na loja? Não. Eu não vou dar spoiler, desde que tu contaste que a Dengo te deixa dengoso. Dengoso. Aliás, lambuzante. O apelido dos colaboradores da Dengo são dengosos. É. E então o ambiente, me deu vontade de comer chocolate agora. Que delícia, lembrei. Poxa vida. E então assim, é um conjunto de coisas, é o cheirinho, é a música, é a iluminação, é o visual, né? É você degustar, né? Então, por exemplo, a Dengo usa muito o gatilho da reciprocidade, né? Que você entrega antes algo para o cliente. Então a gente né, nada de... Porque tem muitas empresas que ficam segurando, né, com uma atitude, às vezes uma postura até meio que eu diria assim, mais rasa, de tipo, não vou entregar antes, o cliente tem que pagar, tal. E não, a Dengo ela estimula você a degustar, a experimentar os quebra-quebras, né, os diversos produtos dela, tal. Você pode provar o que você quiser ali. E daí, naturalmente, como o produto é de extrema qualidade, extremamente saboroso, tal, e com todo o conjunto de coisas que você vive lá, você se sente quase que na obrigação de comprar alguma coisa. Né? Então, a venda acaba sendo um resultado muitas vezes espontâneo, natural, né, do processo que você cria. Na Dengo que a gente está programando um encontro lá. Então, porque, jantar, né, porque lá Dengo, tu entras numa fábrica mesmo no chocolate. O mais bonito é isso, né? Porque assim, como tu disseste muita propriedade, né? Tem várias empresas de chocolate que estão ali a fazer muitas coisas, mas a Dengo trouxe esse diferencial. Tu entra no universo do chocolate mesmo, não só pelo provar, né? Porque, claro, provar, a gente hoje até numa feira livre, as pessoas abrem uma manga e te dão para você degustar e quando você experiencializa o sabor daquilo, você fica mais voltado a querer aquilo. Então, assim, eu não sei se você viu já, Manuel, tem a Torroneria que abriu aqui em São Paulo também. É uma torroneria, porque o Torrone... Muito legal o Torrone é um lugar muito bem feito, né, aqui em São Paulo. O Torrone é tradicional na Itália e alguns outros países, na Turquia também, acho que eles fazem algo parecido. E aí tu entra lá e tu vê aqueles torrones que são feitos ali, então tu pode degustar um pedacinho, e aí não tem jeito, da hora que tu coloca na boca, eu faço isso no boteco. Eu não dou amendoizinho com cerveja, porque o amendoizinho, né, eu vou lá e levo uma pequena porção, né, da linguicinha, do pastel de Santa Clara, nós damos um pedacinho, a pessoa que degusta um pedacinho, ela já vai querer comer, tomar um café, então, né, eu estou adotando a palavra experiencialização, porque assim, aqui tu experiencializa as coisas, né?
vai ver mais do que uma experiência, vai te deleitar com as tuas sensações, né? E é um despertar nas pessoas, né? Exatamente. Tão importante, né, Manuel? Porque Muito, nesta época que nós estamos vivendo meio caótica da humanidade, mas quando falamos de bem-estar e felicidade, né, experiencializar coisas boas, quanto maiores os impactos positivos, melhor a vida se faz, não é A verdade? digitalização está afastando a experiência, mais ou menos, das pessoas, né? A experiência, eu diria que a experiência humana, real, afetiva, né? E é óbvio que a digitalização, a tecnologia, ela veio para ficar, ela veio para somar. Para acrescentar, mas ela não pode coisa. acrescentar, a gente muitas vezes ganha muita agilidade em alguns processos e tal, mas ela não substitui algumas coisas da vida real. Né? Então eu acho que ela tem que ser complementar. Né? E durante muito tempo a gente ia para um evento lá em Nova York, que acontece sempre em janeiro, né? E de varejo e tal. E daí a grande discussão durante muito tempo foi o varejo, o online vai acabar com o varejo físico. Eu assisti palestras que previam o final do varejo físico em 2015, 2014 e tal, por aí. E hoje, alguns anos depois, se percebe que nitidamente nunca o varejo físico vai acabar. O que está acontecendo nos últimos 10 anos em especial é que ele está se transformando. Né? Então não é mais o varejo físico ou o varejo online. Né? São os dois juntos. Misturados e integrados. Né? Eles alcunharam a expressão physital. Né? Então é o físico e o digital integrados. Né? E quem faz isso muito bem feito, que você às vezes nem percebe, você começa no online, vai para o físico e volta para o online. Só que a jornada é tão bem feita que você parece que está numa coisa só. Uma coisa só, Né? E muitas vezes, por exemplo, a Nike faz isso muito bem feito nas suas lojas. Né? Você vai para uma loja da Nike, você recebe já um push para baixar o aplicativo deles, para poder viver uma experiência mais completa na loja deles, na loja física. Então você integra de fato as duas coisas e, lógico, a sua experiência é muito mais rica, né? Porque você, por exemplo, você vai comprar um tênis e você tem um custom bar lá, um ponto lá de customização daquele tênis. Você pode já, através do aplicativo, fazer a programação do que você quer customizar. Eles já recebem lá, né, o seu pedido, né? Você já entra numa fila online. Né? Então você pode estar curtindo a loja, vendo outras coisas, você recebe um aviso no seu smartphone avisando que chegou a sua vez. Daí você leva o produto lá e daí você pode assistir a customização ao vivo e a cores. Né? E daí você tem possibilidade de gravar isso, né? E enviar para eles, e eles, as melhores, tal, eles postam e te marcam. Então olha só, a experiência não acaba, a experiência vai... O que a gente volta da questão da fila. Não tirou a fila continua. Ele só mudou a forma de enxergar a fila. Ele está enxergando a fila de uma forma online, que você não precisa ficar de pé ali esperando aquele produto, cansando e perdendo tempo. Você está aproveitando, fazendo outras coisas, mas olhou de uma forma diferente para a fila, assim como a Disney faz muito bem, né? Não tem como você tirar a fila da Disney, mas eles conseguiram fazer uma forma muito legal, né? Transformar a fila da Disney. Então, por exemplo, durante muito tempo, o grande desafio de experiência do cliente dos parques da Disney eram as filas. Né? Ainda né? Mas o que eles fizeram? Uma série, eles analisaram uma série de comportamentos e eles transformaram a experiência nas filas. Então as filas, na verdade, tem subatrações nas filas, né? Tem atrações preparatórias da atração que você vai vivenciar ali, né? Que você já tem alguns spoilers, eles contam uma história, então tem um storytelling, tem muitas filas com ativações, né? E venda de snacks, produtos, de doces, de sorvetes, etc. Tal. Você tem, né, o Fast Pass, né, você pode escolher algumas atrações dos parques que você tem direito a não enfrentar a fila. Né? Então eles criaram uma série de elementos para mitigar essa sensação horrorosa, às vezes, de ficar uma hora dentro de uma fila.
né? Então, você tira foto na fila, né? Então você tira a foto, daí, né, você tira a foto aqui, e daí quando você dá a outra volta ali na fila, você vê a sua foto, pode escolher e enviar para você, né? Então, assim, eles estão o tempo todo pensando em ações, né? Por exemplo, mas não precisa ir para Disney. Tem um bar em Indaiatuba, um bar que eu conheci através de um grande amigo palestrante, um amigo nosso que é o Fred Rocha, que é um apaixonado por bares, né? Você tem que conhecer, viu? Ele no seu bar, ele no seu boteco vai ser um sucesso. E tem um bar em Indaiatuba chamado Bar do Pezão. Esse bar é um verdadeiro fenômeno. Por quê? Ele era um bar que ele tinha um espaço pequeno inicialmente e tal, e ele lotava com uma certa facilidade e as pessoas ficavam na fila, né? E daí ele entendeu que a fila poderia ser o maior atrativo dele. Porque assim, onde você tem vontade de entrar? Num bar que está lotado ou num bar vazio? Que não tem lotado. Lotado. E quantas vezes eu chamava o pessoal que vinha lá de São Bernardo do Campo, eu pagava lá, dava um lanche pessoal, né? Não era que nem a mortadela, mas eu trazia. E aí o pessoal ficava lá no movimento, né? Para poder atrair as pessoas. Porque é restaurante, boteco vazio, tu falas, não, vou naquele lá. Não, isso é fundamental. E daí, o que ele fez? Ele entendeu isso e ele criou a fila mais atraente do mundo. O que ele faz? Ele degusta, então ele tem garçons que só ficam na fila. Então ele degusta algumas, por exemplo, eu quero vender uma porção de camarão ao catupiry. Que é uma porção mais cara. Daí o que ele faz? Uma pequena degustação na fila. Então, enquanto você está na fila, ele está te degustando. Então, você está comendo. Você está... tem uma cachaçinha aqui, degusta aqui e tal. E vira uma atração, porque a fila é super gostosa. Gostoso, né? Ele colocou uns ventiladores e tal. Então, a fila ficou uma coisa... E, evidentemente, quando você recebe ali, depois você vai pra mesa, você, puxa, adorei aquela... Eu queria uma daquela agora, quero uma daquela. Só um gostinho na boca. Então, assim, ele criou essa... E é um sucesso. O bar aumentou, mas propositalmente a fila continua. Dá uma segurada na fila. E aí eu vou resgatar os elementos, porque ele colocou afeto, ele colocou atenção, ele colocou respeito pelo tempo da pessoa, oferecendo alguma coisa, né? Algo em troca. E também de forma segura. Então está aí os 4 pilares aí funcionando, né? Está aí, eu já estou aqui a captar, Emanuel, vamos a aprovar ali. Eu estou vendo que Portugal eu preciso voltar para Portugal em breve. Aí Lisboa não será mesmo agora, quando voltar. Legal que o Manuel comentou sobre os 4 pontos, mas você falou que tem 7 passos. Quais seriam esses 7 passos hoje do Eu vou tentar resumir aqui. Só traz um... É uma das nossas palestras, aliás, é a nossa palestra campeã aqui, que fala, né, da era das experiências e os 7 passos. O primeiro passo é ter paixão pelo que faz. Eu não conheço nenhum time, nenhuma pessoa, nenhum profissional de sucesso que não seja apaixonado pelo que faz. E eu acho que o grande desafio de um gestor é juntar um time de pessoas apaixonadas. Né? Apaixonadas pela entrega, por servir, né, por entregar o melhor pelo cliente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber contar uma boa história, né, o que os americanos chamam de storytelling, que é a arte, a técnica de contar boas histórias. Que você não precisa contar uma boa história necessariamente verbalmente, né? As paredes podem contar uma história, a ambiência pode contar uma história, né? A memorabilia pode contar uma história, mas um garçom pode contar uma história, um atendente pode contar uma história, a comunicação que atrai o cliente para o ponto de venda conta uma história, a vitrine conta uma história, a embalagem conta uma história, né? Então é um conjunto de coisas. O terceiro passo é o que eu chamo de criar senso de pertencimento. O cliente precisa se sentir parte de algo maior. O fato de eu estar consumindo Nadengo me aproxima de microprodutores de cacau do sul da Bahia e eu sinto que de alguma maneira eu estou influenciando positivamente na vida de centenas ou milhares de famílias, né? Então eu me sinto parte de um movimento, eu me sinto parte de algo maior. E quando a gente consegue elevar o cliente, né, de simplesmente um consumidor
para um agente transformador, você cria isso e, enfim, bingo, e você cria valor e tal. Quarto passo é ativar as memórias afetivas. Todos nós, seres humanos, colecionamos uma série de memórias ao longo da nossa vida e as mais poderosas são justamente aquelas da nossa primeira infância, né? E quanto mais, vamos dizer assim, mais tempo elas se passam, né? Porque as experiências, por exemplo, ao contrário de uma bolsa ou de um carro, que eu posso comprar uma bolsa, né? A mulher compra a bolsa dos seus sonhos, o homem compra o carro dos seus sonhos. Aquele carro, aquela bolsa, ela só se deprecia ao longo do tempo. E as boas experiências, às vezes até as experiências não tão boas, né? Alguma coisa um perrengue que você passou tal, com o tempo elas ficam maravilhosas, né? Elas ficam muito. Então, assim, a gente resgatar na jornada do cliente pontos que façam o cliente se lembrar de uma doce memória da infância dele. Isso pode ser através de um cheirinho, né? Isso pode ser através de um sabor, né? De você degustar algo que faça ele lembrar da avó dele, da infância dele, de um produto específico, de uma música, né? A gente tem um cliente lá em Belo Horizonte, aliás, um abraço para o Fernando Duran, todo o time da Vanguard. A Vanguard é uma das lojas mais sensacionais de carros do país, né? Eu acho que tem 2 lojas no Brasil que fazem a diferença na venda de supercarros, né? É a Vanguard em BH e o Paito lá em Araras. E o Fernando e o time dele lá, que estão de parabéns, eles trabalham muito isso, né? Então, por exemplo, chega a um ponto, o que pode provocar uma memória afetiva num marmanjo de 45, 50 anos, multimilionário, que acabou de comprar um carro de 1,5 milhão, 2 milhões? O que pode provocar? Né? Não vai ser você dando um mimozinho para ele. Não vai ser isso. Agora, quando no momento que ele está lá recebendo o carro, toca nos alto-falantes, no sistema de som de toda a loja, a música tema da Vitória do Ayrton Senna. E você resgata um momento da infância dele, porque esse cara que é apaixonado por carro, acima de 45 anos, sim, ele viveu, né, os tempos de glória do nosso Ayrton Senna, justamente onde? Na infância dele, na pré-adolescência. Quando você ativa isso, né, essa memória do passado, a maioria deles se emociona. Né? E quanto custou isso? Nada. Então, assim, não se trata muitas vezes de investimento, se trata de comportamento, de atitude, de algumas escolhas que você faz. Daí vamos para o quinto passo. O quinto passo é a atenção total aos detalhes, né? Uma experiência muito bem feita, quando você experiencializa, você cuida de detalhes. É detalhes do início ao fim do processo, né? Então, tem lojas que a gente atende, da consultoria e tal, que a gente tem um checklist de 100 itens antes da abertura da loja, que o gerente, com o subgerente ou com a sua equipe, checa até 100 itens antes da abertura da loja, para verificar se está tudo direitinho, se o cheirinho se a temperatura ambiente está no tempo certo, se a iluminação não tem nenhuma lâmpada queimada, né? Se os produtos estão todos, né, no lugar, se a precificação está correta, enfim, é um conjunto de coisas, né? E daí cada caso é um caso. Então, o nível de atenção aos detalhes. Daí a gente vai para o sexto passo, que é a ativação dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Está mais do que provado, a Universidade de Harvard já fez várias pesquisas em cima, que quando a gente ativa os 5 sentidos simultaneamente, né, o nosso organismo, através dos nossos neurotransmissores, dão ordens para a produção dos chamados hormônios do prazer. Basicamente, 4 principais hormônios, que é a dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. E quando a gente chega, né, imagina você que está nos ouvindo aí, quando você chega num lugar bonito, com pessoas bonitas, um ambiente cheiroso, né? Você degusta alguma coisa muito gostosa, né? Uma música gostosa. Uma música gostosa. Você senta numa poltrona de veludo, que você toca ali e fala, nossa, que delícia. A gente fica inebriado. A gente fica com uma sensação de
gozo, de prazer, de relaxamento. Os nossos problemas parece que evaporam, né? E quando você provoca isso, você cria uma referência no cliente e o cliente sabe que para ele poder voltar a sentir isso, ele precisa voltar lá. Né? Então, simples assim. E o sétimo e último passo, que é o que a gente chama de provocar o efeito uau. Né? Uau. Como que é uau em Portugal? Né? Você é uau. 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 Olha só. Aqui a gente fala um pouco do americano, mas seria uau. Ora pois. Ou então, ora pois. O mineiro, o Fred Rocha me ensinou que em Minas é nu. No momento nu. Momento nu. Mas aqui, em Portugal, quando uma coisa é muito bacana, a gente fala que ela é fixe. Fish. Isto é fixe. Fish. Fixe é tipo espetacular. Fixe é... O americano era que fixe é peixe. Eu falei, Fish é massa. fixe. É verdade. Então na sétima É provocar o efeito uau. E o que é provocar o efeito uau? É você quebrar alguma expectativa. Então, a expectativa é quando acaba o jantar, um almoço num restaurante mais fino, você pede a conta. Né? E daí a conta vem normalmente, não sei, naquela carteirinha. Numa carteirinha e tal. E daí, por exemplo, tem alguns restaurantes, né, que a gente já foi, que no final das contas, por exemplo, os garçons analisam o seu comportamento, né, durante uma hora e meia, 2 horas que você está ali, e ele te traz a conta, por exemplo, dentro de um livro. Que interessante. Que esse livro aqui é uma sugestão nossa para o senhor. Ou traz um mimo, traz a conta, mas junto com a conta, né, a gente identificou que o senhor gosta disso, que o senhor gostou muito disso. Isso aqui é um mimo para você levar para casa, tal. Então você quebra, porque a conta, lógico, a conta nunca é algo agradável. Né? Agora, quando você quebra com alguma coisa que te surpreende, você minimiza até o valor da conta. Né? Então, assim, são pequenas coisas que você faz uma entrega adicional. Os americanos chamam isso de over-delivery. Você entrega faz uma entrega adicional. E a entrega adicional não significa necessariamente você entregar um produto físico a mais. Uma ação. É uma ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo talvez de uma das 3 empresas mais valiosas do mundo na atualidade, que é a Amazon, que é uma empresa que respira experiência do cliente, e a Amazon cresceu muito, né, no final dos anos 90, quando foi criada, e mais especialmente nos anos 2000, com a quebra de expectativas. Né? Lá, há 25 anos atrás, quando eles começaram, a dúvida era, será que vai chegar mesmo? Será que vai chegar no tempo? Né? E eles prometiam, vai chegar em 4 dias. Essa era a promessa. Só que chegava em 2, chegava em 1,5. Então eles quebravam a expectativa. Então você entregar antes do prazo prometido também é uma entrega adicional. Ainda mais na época que quase que não existia o produto e que de você entrega tinha que em casa, quebrar delivery. uma resistência, né, de que as pessoas tinham dúvida se ia rolar ou não. Um efeito uau que eu lembro muito bem, que ficou muito marcado, foi o restaurante Hector, que a gente foi lá em Gramado. O efeito uau deles é maravilhoso, não é um produto. Além do produto ser maravilhoso, que são as pizzas, que são os discos de sabor, tem toda a história, todo o envolvimento que tem ali. Sensorial, tudo é uau ali em tudo, né? Em todos os momentos, desde quando você entra. Mas um efeito uau os atendentes são atores que estão atuando dentro de um teatro e ao mesmo tempo atendendo as mesas e trazendo as pizzas. Você se sente primeiro dentro de uma história. Dentro de uma história, né? Exatamente. E o produto é um produto tão de boa qualidade e ao mesmo tempo tão variado, né? E vai te surpreendendo, porque chega um disco de sabor, né, atrás do outro. E daí quando você vê, caramba, mais de 40 sabores. Né? E você não dá conta, né? Por mais que você queira provar tudo, você não consegue provar todos. Então, é um over-delivery pelo conjunto da obra, mas sobretudo, né, pela qualidade, pela variedade e tal. Então, assim, e daí muitas vezes o momento uau
é o que a gente chama de gran finale, ou é a cereja do bolo, aquele item a mais que faz toda a diferença. Então, quando você faz tudo isso, esses 7 passos, né, você implementa isso, você, na verdade, não tem mais concorrente. Porque você se destaca. Se distancia de qualquer outro, mesmo que tenha um produto muito similar. Mas a sua experiência é tão diferente. Quantas pizzarias tem no Brasil, em Gramado? Agora, quantas pizzarias tem no Brasil que tem um ticket médio de R$300 Nossa. por pessoa? Ticket médio. Médio de R$300. Só eles. É uma pizzaria. Porque eles criaram um modelo único. E é um rodízio de pizza, que ainda rodízio a gente costuma ter um ticket médio menor, né? Geralmente no rodízio está aí exatamente, as pessoas procuram o rodízio porque é mais em conta e um volume maior. Você vai comer mais sabores de pizza pagando um valor ali de R$40, R$50. Sim, mas a experiência, essa experiencialização traz tudo. Única. Mas sabe que esses 7 passos que tu está dizendo os 7 passos, mas eu fiquei falando, sabe que também pode ser usado no relacionamento afetivo de casais. Total. Porque esses 7 passos tu foi falando e o 6º passo, então, já antes do né, o 6º passo, que é exatamente você ativar os 5 sentidos. Tu que está aí a escutar o Manuel Carlos aqui, tu tem que estar atento aí se tem um relacionamento, experiencialize de uma maneira diferente. Mas né, agora... Manuel? É muito bem lembrado, experiencializar as relações, né, com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, seu marido, enfim. Então eu acho que eu vou encomendar o livro já. O livro você não precisa encomendar, que eu vou te presentear. Aqui, pronto, este é o momento, este é o meu momento. Uau! Mas eu vou decorar cada letra daqui que eu vou aplicar no meu boteco ali, que eu não vou ser mais o pau para toda obra, vou ser o especialista em todas as obras. Maravilhoso, muito obrigado, viu? Imagina, mas eu quero depois um autógrafo aqui. Mas agora que a gente já sabe os 7 passos para experiencializar dentro do nosso negócio, a gente já sabe que serve para o nosso relacionamento. Como que eu faço agora para entender esse momento de experiencializar dentro de uma palestra? Como que eu faço a minha palestra se tornar uma experiência melhor? Aplicando os 7 passos. Primeiro, você sendo apaixonado pelo tema que você ministra, que você dá a palestra. Então, é muito claro, por exemplo, quando a gente percebe um palestrante apaixonado pelo que ele faz, que acredita, que vive aquilo de verdade. Né? Então, um dos... Né, eu acho que a gente conversa muito isso com o Denis, o pessoal da Apollo. Uma das características de um palestrante de sucesso é o entusiasmo. Né? E não dá para você fingir entusiasmo durante 1 hora, 1h30, não sei. Então, eu acho que essa paixão, né? Você contar uma boa história, a sua palestra tem que ter um roteiro que tem início, meio e um desfecho, um fim. Né? Então, você contar uma história. Né? E uma história exige bons personagens, uma boa trama, um bom enredo que prende a atenção de quem está assistindo a palestra do início ao fim. Eu acho que você tem que fazer o seu cliente, o seu espectador ali da palestra se sentir parte de algo único. Poxa, você é um convidado, né? Então, o tempo todo está evocando que... E daí, uma forma de fazer isso é provocar interações com o espectador, com o público ao longo da palestra. 4º passo é evocar memórias afetivas. Então, você usar através da música, através até de um cheirinho. Através das experiências próprias também, né? Você resgatar isso, né? Através fazer de uma a conexão história. Com uma história sua. Tipo, quando eu era criança, eu aprontava muito. Provavelmente um monte de gente já vai se... Você acha que cabe também, nessa coisa da memória, a gente trabalhar com os elementos do cotidiano, que são coisas que são quase que todo mundo vive, porque daí a pessoa se identifica. A identificação muito rápida. Muito rápida, é isso, exatamente isso. Aí, né, cuidar dos detalhes, né, de todos os detalhes da palestra, né, da sonorização, da iluminação. Por exemplo, na minha palestra eu tenho momentos que eu chamo de modo cinema. Quando eu vou passar um vídeo, eu peço, né, eu combino antes com a estrutura de apagar todas as luzes e ficar no modo cineminha. Né? Tem lugares
que vem o modo cineminha e já chega pipoca. Nossa, também. eu estava Então, assim, pensando nisso, tu falaste do blackout, Isso aqui eu já estava imaginando a pipoca então, chegando. assim, por exemplo, tem muita gente que fala, né? Pô, a sua palestra, Manuel, é uma experiência. E porque eu faço isso de maneira intencional. Sim. O sexto passo, por exemplo, vários lugares que eu vou, que o ambiente permite, eu aromatizo o ambiente antes, com um cheirinho que desperta a atenção, que não vai dar sono, vai deixar a pessoa mais atenta ali, tal, mais excitada para assistir a palestra. E, finalmente, um momento uau. Né? Então eu faço, eu interajo com a plateia e à medida que eu vou interagindo eu dou um presente, eu dou um livro, né? Então a pessoa vai, né, recebe um conteúdo, né, que faça sentido prático para ela, né, que tem um método por trás, mas ao mesmo tempo ela vive uma experiência, ela chora, ela ri, né, durante a palestra, com os exemplos que eu dou, com os vídeos, etc. e tal, e ela vive uma experiência e ela sai muitas vezes emocionada. Né? Esse, pelo menos, é o feedback que a gente tem tido aí. Tu entregas valor, né? Entregas valor. Né? Então, assim, eu acho que o segredo para os palestrantes é usarem o método na prática. Né? E a gente está aqui para ajudar todos, né? Porque eu acho que hoje o maior desafio nosso é esse aparelhinho aqui, ó. Porque esse daqui é um inimigo que rouba a atenção dos nossos espectadores durante uma palestra. Total. Quantas vezes, e eu fico, né, fico bem atento ali, observando. Ainda mais as novas gerações, né? Os caras mais ainda. E daí, assim, o cara recebe o WhatsApp, Cara, daí, assim, um desvio de atenção ali de alguns segundos, ele já perdeu o raciocínio e tal. Então, mais do que nunca, você tem que usar todos esses elementos sensoriais para poder ganhar desse aparelhinho aqui. Sim, isso na palestra. Mas e antes da palestra? Como que eu consigo? Porque eu vou falar com o meu cliente. É importante eu gerar uma experiência para ele, Claro. já gerar esse primeiro... Vamos lá, vamos citar alguns pontos de contato que o palestrante tem com o cliente, seu contratante, sim, antes da palestra propriamente dita. Primeiro é a responder a demanda. Né? Então, é a rapidez com que você responde a demanda. Segundo, é a elaboração da proposta. Uma proposta mais customizada. Uma proposta que depende, você estudou alguma coisa do cliente e você coloca uma pitadinha ali que ele falou, poxa, nossa, tudo a ver com a gente. Ele prestou atenção no que eu falei. Ele entrou no nosso site, nas redes sociais e tal. Ele colocou aqui uma frase que faz sentido pra gente. Uma frase que a gente usa muito internamente, que ninguém sabe, que ninguém nunca falou isso. Então, assim, é um detalhe, parece uma coisa boba. E eu me preparo muito nas reuniões de briefing, nos calls de briefing e tal, de você, por exemplo, às vezes, né, Sebrae. Eu vou lá para Juína, Mato Grosso, que eu fui agora, aliás, um beijão pro pessoal de Juína, Mato Grosso, lá. Foi um prazer estar aí com vocês. E estava lá em Juína, eu estudei, eu com todo o respeito à Juína, eu não conhecia Juína, nunca tinha ouvido falar de Juína, mas eu me preparei, estudei sobre Juína e no call de briefing elas ficaram impressionadas. Nossa, mas você sabe mais de Juína do que a gente? Do que a gente, nossa. E daí, quando eu fui lá, em vários lugares do Brasil, eu estudo, sabe, os cidadãos ilustres daquela... Os pontos turísticos. Os pontos turísticos, histórias do local. A comida do local. A comida do local e tal. E eu solto isso durante a palestra. E isso ajuda a criar conexão. Criar conexão emocional é o grande segredo de tudo. Aliás, você já criou uma... Não, e eu não sei, viu? Você deve ter estudado a meu respeito. Porque o meu avô é de Funchal, Ilha da Madeira. E o meu avô chamava Manuel também. Então, assim, quando você falou que é da Ilha da Madeira, eu já criou uma identificação, criou um elo. Aqui foi uma mera coincidência. Foi. Mas a partir de agora... Mas é assim, por exemplo, né, ali no grupo que trabalhamos, né, que a gente da Alegria lá do Caruso, né, para ter uma ideia, assim... Quando algum cliente quer trazer uma das entidades, a gente faz isso, a gente estuda muito, né? E principalmente a gente usa uma ferramenta, a gente manda um vídeo personalizado para o cliente. Nossa.
Esse é um E aí, baita quando o diferencial. cliente ele olha, ele já viu que tu estudaste, conhece, fala, mesmo que ele não contrate, mas nós gravamos na memória da pessoa. Muito E bom. o quanto custa isso? Não custa nada. Porque se tu vai fazer profissional, minutos. não é 3 minutos. Se tu realmente quer ser um palestrante profissional, tu tem que fazer todos os teus atributos de comunicação, estas aulas que estamos aqui. Eu já falei que o Pod Palco é um MBA para o palestrante. É verdade. Então, assim, em vez de ficar vendo, pode ver o Netflix, mas vá ver o Netpod Palco que tu vai ganhar muito mais. É porque cada palestrante tem uma visão do mundo. E isto aqui, querido, olha, isto aqui você devora em quanto tempo? Em pouco 2 tempo. horas e meia, 3. Sim, mas 2 horas e meia, 3, acho que até menos, viu, na leitura dinâmica, mas assim, o Na leitura dinâmica. mas o resultado que isso pode dar na sua vida profissional, palestrante, já sabe o recado, né? Tá com você. É isso aí. Exatamente. E olha, temos muito para aprender com o livro, com o podcast também. Infelizmente, a gente já vai chegando ao final do podcast. Pô, que pena, passou. a gente tem- Passou muito rápido. Muito O Maurício rápido. já tá ali na câmera já. Então a gente já tá nos minutos finais aqui, antes que ele aperte o botão, a gente já vai chegando ao fim. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para o palestrante. Você que já tem muitos anos como palestrante, você já é um palestrante exclusivo da Polo, já trabalha há muito tempo com a gente, já está bem consolidado no mercado. Deixa pra gente um recado pro palestrante que está começando, o palestrante que está indo atrás do mercado da forma que a gente está trazendo agora, palestrantes que já estão aí há muito tempo, mas que estão se reinventando. Deixa uma mensagem pra gente. Olha, eu acho que eu vou. Duas coisas que eu acredito muito. Primeiro, eu vejo muitos palestrantes que querem mostrar que sabem tudo. E daí eles não são percebidos como nada, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar um tema, buscar um assunto onde você de fato domine e você cresça em cima desse tema ou desse assunto, né? Então, não sei, Manuel, você conhece o Caruso? Está aí, eu conheço ele, viu? Mas ele é de origem italiana, não é Italiano, portuguesa. Viu? italiano, está aí, O italiano. Caruso faz um trabalho incrível, porque ele escolheu uma modalidade, que é o Sim. humor, para estimular, para ensinar, para poder destacar, para poder entreter, né? Então, eu acho que você pegar um assunto e dominar esse assunto e procurar ser o melhor nesse Naquilo. assunto e não um generalista, né? Então, e você de alguma maneira se posicionar como alguém que seja o pai daquela matéria, que seja meio que o dono ou um dos donos daquele assunto no Brasil, tal. Então esse é um primeiro de posicionamento. Seu Daniel Goleman do assunto Exatamente. específico. Ele criou o termo dele. Então, Exatamente. quando a E gente que é pensa vamos dizer assim, em o que a gente, né, tentou humildemente fazer. fazer, sim. E eu acho que o outro ponto é entregar com paixão, né? Eu acho que independente de quanto você está recebendo, né, eu acho que a partir do momento que você, né, independente de qual é o seu cachê, né, independente do número de pessoas na plateia, independente de quantos quilômetros você rodou para chegar lá, eu acho que você tem que chegar lá e entregar o seu melhor. Sempre, né? E com entusiasmo, com paixão, tal. Então esse eu acho que são dois elementos que eu vejo, né? E você nunca entrar no piloto automático, né? Você buscar sempre sentir aquele friozinho na O barriga, frescor, né? O frescor da primeira vez. da primeira vez, porque lógico, quando você perde isso, você entrou no piloto automático e daí eu acho que é o começo do fim. Sim. Não, É isso. Perfeito. É bom. Para a gente tratar dessa questão de se tornar especialista em alguma área, a gente tem 2 agradecimentos que a gente precisa fazer aqui, que são as pessoas que são patrocinadores desse podcast, que é o pessoal da Suma Uma, a agência Suma Uma, que a gente gravou recentemente com eles. Então o Bruno veio aqui e falou bastante sobre como funciona todo o trabalho deles, da agência, que é criar uma landing page específica para o palestrante, onde ele vai colocar exatamente isso sobre o conteúdo dele. Então, o palestrante ele precisa ter uma landing page para falar de cada conteúdo dele. Então, se ele tem 3 palestras, ele precisa de 3 landing pages específicas daquele produto, daquela palestra. Então, a Suma Uma é especialista em fazer isso. E, além disso, eles fazem toda a parte de Google Ads dos palestrantes. Especialistas em Google Ads para palestrantes. Estão aprendendo e vêm constantemente trazendo novas
ideias e maneiras de como trabalhar o Ads para o palestrante, que é uma forma muito diferente, né? Não é um Google normal. A gente bateu bastante papo Sim. com ele no último podcast e realmente, assim, trouxe informações importantíssimas Uau, vou querer, hein? de Vou como querer. a gente faz o Ads, porque é específico. E aí ele falou ainda que eles têm 4.000 palavras negativadas para palestrantes, que já começa dali, para o palestrante não gastar dinheiro à toa. Então é uma turma que já está aprendendo bastante para poder ajudar o palestrante. Que Então, bacana, hein? Vou querer. eles patrocinam o nosso podcast, Suma estão Uma junto é com o a nome de gente. uma árvore, né? A agência Se não Suma me engano, é uma Uma, árvore aqui da Mata Atlântica. eu acho que é alguma coisa assim mesmo. Eu vi no Ou então é Google. coisa de cativeiro, né? Onde está aquela mulher? Suma uma. Tira lá. Já tira e pronto. Tira e pronto. Mas também eu não posso deixar de agradecer também a galera da Mais Leads Palestras, que eles são especialistas na parte de gerenciamento de redes sociais e multiplicação de conteúdo. Então eles pegam aquele conteúdo que a gente já está acostumado a fazer, pega aquilo lá e transforma aquilo em vários outros conteúdos para poder alimentar as redes sociais da forma correta, porque cada rede social tem a sua linguagem e a sua forma de abordagem. Então, o pessoal da Mais Leads Palestras, muito obrigado aí por fazer parte do nosso desenvolvimento e também das nossas redes sociais. Bom, depois de tudo isso, Tá, e o nosso estúdio todo também, esse né? Vamos agradecer aprendizado. também os pessoal daqui, né? Agradecer também o pessoal do estúdio, o pessoal aqui da 2T2, também o pessoal da Like 35, que são responsáveis aqui pela essa imagem maravilhosa e toda a gestão do nosso podcast. Inclusive o Maurício, que já está aqui na sala com a gente, com o diretor dedo no aqui. botão. Calma que eu tô falando bem de você agora. Eu não termino nesse momento. É, Mas, mais uma vez, Manuel, muito obrigado por você ter comparecido aqui no nosso podcast, estar aqui com a gente, trazendo mais um Obrigado, pouquinho foi um desse prazer, conhecimento. Foi um grande prazer. Aliás, uma ótima experiência. Aliás, vai rolar o pastelzinho de nata agora? pois é, claro, temos que fazer, né? Vamos ver o que é que prepararam ali a minha Cálicinho equipe, né? de vinho Um caso de vinho, né? Traz Pois os é, montes, Vinho tem, vinho tem. pessoal aqui a gente tem vinho, Oh, caso maravilha. precise. Não é vinho do Porto, mas tem vinho. Está a vinho do Já- Porto, mas esta aí é um vinho bom. Um vinho bom. Mas como que o pessoal pode te encontrar? Como que a gente continua esse papo aí? Bom, antes de mais nada, no Instagram, Manuel com O, Manuel Carlos Júnior, no Instagram. A gente tem um canal dedicado a ensinar aos empreendedores a transformar produtos e serviços em experiências no YouTube, o canal Experiencialize. Vai lá, se inscreve no canal, dá um like. Tem mais de 220 vídeos de conteúdo sobre a experiência do cliente, né? E evidentemente, né, na Polo Palestrantes. É só entrar no site da Polo, ligar para a Polo e a Polo vai dar todas as informações aí. Experiencialize assim, ó. Isso. Assim que escreve. Então, muito obrigado. Foi um grande prazer. Outro Manuel. Como que a gente te encontra, Manuel? Eu estou ali naquela casa chamada Humorizar, que está o Caruso, que é o cabeça. Lá temos ali 20 entidades, eu mais 19, né, a serviço, né, do bom humor das pessoas e despertar. Seja qual for o assunto, nós temos a prática de traduzir o seu assunto árduo num processo de leveza, uma experiencialização, que vamos começar a falar, onde você percebe que quando a pessoa ela desperta os bons humores, estão ali os hormônios que tu falaste, a serotonina, a ocitocina, né, a dopamina e a endorfina. Nós trabalhamos a litros com isso, né? Para que as pessoas possam ter uma memória de cauda longa, nós dissemos, né? Muito bom. Para que as pessoas possam ver. Porque quando você vive uma experiência boa, tu lembra delas para o resto da vida. E eu tenho certeza que as experiencializações que tu já promoveste e ainda vai promover ficaram gravadas não só na memória, mas no corpo sensorial da pessoa como um todo, né? Então, Verdade. é porque daí que a gente tem o sabor da vida. É isso mesmo. É isso aí. Muito Criando obrigado. experiências. É isso aí. E o Caruso, que é o seu mentor, como que é o Instagram dele? Lá é Roberto Caruso Oficial, né? Você acha no Instagram e no site, que é humorizar.com.br ou robertocaruso.com.br. Tu vai achar lá umas coisas maravilhosas. Muito Muito bom. bom. Muito obrigado. Você que ficou acompanhando a gente até agora, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e, claro, deixa o seu comentário. Mande aqui qual a experiência que você está pensando em fazer na sua palestra, que a gente vai lá comentar também. Valeu, um abraço e até a próxima.